Bonjour, eu sou a Suzana Jun, coordenadora e professora do Diploma Wine Spirits do Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje, em mais um programa de harmonização, tenho o prazer em chamar o Head Chef em Cozinha Brasileira, o chefe Paulo Soares. Olá, Oi, chefe. tudo bem? Tudo bom? Prazer imenso estar contigo aqui, compartilhando esse momento. O que você vai fazer pra gente hoje, chefe? Então, eu acho que o desafio é nosso, né? Uma torta mousse de chocolate com banana. Vamos usar o maracujá no sabayon e até mesmo para flambar as bananas, né? Vamos utilizar uma canela. Ei, tarefa Olha, difícil, hein? Espero que dê certo, tá? O desafio vai ser mútuo hoje aqui. Porque teremos chocolate, que é o ingrediente que na harmonização não é impossível, mas realmente dificulta. E temos a acidez do maracujá. Chefe, hoje você realmente caprichou. Eu compliquei sua vida. Caprichou no desafio. Então vou deixá-lo aqui fazendo a preparação. Então, temos algumas dificuldades. Realmente, o chefe Paulo me lançou um desafio enorme. A torta, ela tem o ingrediente principal, que é o chocolate, e ainda tem, não vou dizer que é um agravante, na verdade na prática que a gente vai ver se isso vai dificultar ou se vai facilitar. O maracujá ele vai entrar como um agregador de acidez que pode ajudar, pode equilibrar a doçura dos componentes que vão com chocolate, cacau, e a gordura também do chocolate. Mas também pode agregar uma nota a mais de acidez e de dificuldade na harmonização, né? Então, vai ser realmente um desafio. Então, que vinho usar? Então, pessoal, vamos lá? Eu vou começar pela massa sucrê. Eu vou utilizar para a massa sucrê farinha de trigo, o glaçuca, que é o açúcar de confeiteiro, o cacau em pó, um pouco de sal, né, para trazer um equilíbrio, e um ovo. Isso são os ingredientes da massa sucrê. Aqui estão os ingredientes da banana, né? Para a banana eu vou utilizar, lógico, a banana, o açúcar, suco de maracujá, rum e canela em pó. Aqui está os ingredientes do nosso mousse, o chocolate e ovo. E para finalizar, eu vou fazer o sabayon, tá? Para o sabayon, maracujá, rum e açúcar. Eu vou iniciar com a massa sucrê. Vou começar colocando aqui peneirando a farinha de trigo. O glaçuca. O glaçuca é o açúcar de confeiteiro, né? Dá uma peneirada no glaçuca. Agora posso adicionar o cacau em pó. O sal, vou misturar todos os insumos secos. Começo colocando a manteiga cortada em cubos aos poucos. Corto mais ou menos o cubo com em torno de 5 a 10 gramas no máximo, né? E começo a incorporar essa manteiga, a farinha de trigo, ao cacau, a todos os insumos secos, né? Ela vai ficando com um aspecto meio arenoso, é isso que eu busco, né? Depois que eu incorporar essa manteiga, a farinha, toda a manteiga e farinha, eu vou transferir essa massa para o mármore, abrir em fonte e adicionar o ovo, né? A parte líquida da nossa receita. Vou sovar essa massa aí durante uns 2, 3 minutos até ficar bem homogênea e depois vou transferir a mesma para a geladeira
para descansar o glúten. Isso aí em torno de 30 minutinhos, né? Para mim não obter uma massa elástica na hora que eu for fazer a fonsagem. A fonsagem, na verdade, é moldar a massa na forma, né? Então eu preciso relaxar a corrente de glúten para não ficar elástica. Já está bem incorporado aqui, ó. É tipo uma espécie de areia, né? Fica arenosa. Agora, vamos transferir aqui para a bancada. Vou quebrar o ovo no primeiro momento aqui dentro desse recipiente, para avaliar se ele não está estragado, né? Vou incorporar gema e clara bem aqui, mesmo pode ser com o dedo, né? Não vou sujar uma colher, não há necessidade. E eu começo com as pontas dos dedos incorporando aqui os insumos, né? Trazendo um pouco dos insumos salgados e misturando a parte líquida da receita. A massa sucrê, ela é uma massa ideal para recheios ácidos, né? Como hoje, que é a nossa proposta. Vou utilizar o maracujá, então pede uma massa com teor de açúcar maior. É o caso da sucrê, né? Então ela é ideal para maracujá, torta de limão, todos os tipos de recheios mais ácidos, né? Menos doces, digamos assim. Porque ela tem um teor de açúcar maior. Ó, agora vou usar essa espátula para me auxiliar a incorporar bem os insumos. Depois vou sovar essa massa até ela ficar bem homogênea. Isso em torno de 2 minutinhos. Se por acaso eu perceber que a minha massa está um pouco seca, eu vou até uma torneira, abro a torneira, umedeço a minha mão e venho aqui e solvo essa massa, tá? Não acrescento mais água. Mas, ó, no meu caso aqui, o ovo está com um tamanho legal, que é um ovo médio, em torno de 52 gramas. Ó, vamos trabalhar bem, vou alternando aqui a posição da massa. Com a massa gostosa, olha a textura dessa massa. Massa gostosa é aquela massa que dá vontade de comer ela crua, sabe? Isso aqui basta, já obtive uma massa bem homogênea, não visualizo mais pontos de farinha, né? Neste momento, dou uma polvilhada aqui no mármore com um pouco de farinha de trigo, né? Para essa massa não grudar aqui na pedra. Só o suficiente. Dou uma achatadinha com a mão, tá? Para quem tem um rolo, pode abrir com o rolo, né? Tô abrindo com o rolo, apertando com a mesma intensidade, para ela ficar com a mesma espessura. Isso também é muito importante, porque senão ela vai contrair um pouco mais na parte que ela ficar mais fina. Então, preciso tomar esse cuidado. Polvilho um pouco de farinha de trigo aqui no rolo. Envolvo essa massa no rolo. Coloco ela na forminha. Ela é uma massa super delicada. Talvez ela quebre um pedacinho, mas depois eu consigo consertar colocando mais um pouco de massa onde ela quebrar, né? Dou uma arrumada aqui, ó. Agora passo o rolo
Pego um pedaço dessa massa, passo na farinha de trigo para fazer uma boa afonçagem, né? Para deixar bem certinho aqui na forma. Aqui, ó, ficou um pouquinho mais fino. Na hora que eu abri, ela deu uma quebrada. Dou uma arrumada aqui. Deixar aqui embaixo, né? Então, dou uma arrumada, dou uma apertada, ela sobe. Ó, agora com o dedo, eu vou ajustando essa massa à minha forma. Então, é isso que eu quero, a massa com a mesma espessura, a borda com a mesma espessura. Esse é o resultado, né? Agora, vamos cobrir com plástico filme, com plástico, né? O ideal é isso, vai que a geladeira solte um pouco de umidade, né? Vai estragar a nossa massa durante o descanso. Então, para não correr o risco, vamos cobrir. E aí, chocolate também restringe muito, né? Não são todos os vinhos que vão harmonizar, combinar com chocolate. Por quê? O que tem o chocolate que pode dificultar tanto a harmonização? Chocolate, ele tem aroma e sabor intensos, tem gordura. Se é um chocolate mais ao leite, vai ter provavelmente mais doçura. Se é um chocolate mais amargo, vai ter a astringência. Sempre é considerado em enogastronomia, né, que é a área que harmoniza vinho e comida, como um ingrediente difícil. Eu diria que não é impossível, mas é um ingrediente que dificulta bastante. Então, pessoal, massa na geladeira. Agora vamos fazer o nosso recheio, né? A banana flambada. Banana nanica madura firme, né? Vou cortar essa banana em rodelas e vou caramelizar essa banana, né? Caramelizar com açúcar, o rum, suco de maracujá e a canela. Durante aí uns 5 minutinhos. Corto em rodelas, mais ou menos com espessura entre 1 centímetro, 1 e 1,5 centímetros, tá? Ela vai desmanchar um pouco, então não há necessidade de uma regularidade tão boa no corte. Agora vamos lá. Vamos aquecer uma panela. A Teflon é melhor, mas dá para fazer com a panela normal. Vou iniciar fazendo o caramelo com o açúcar e o suco de maracujá. O rum eu vou deixar para colocar no último momento. Eu ainda quero uma parte do teor alcoólico do mesmo, tá? Por isso que eu coloco ele no último momento. Se eu colocar agora, vai evaporar demais, né? Dá uma mexidinha. Nesse primeiro momento, posso mexer para incorporar bem o açúcar ao suco de maracujá. O que eu quero aqui é um caramelo com a temperatura aproximadamente 160 graus, tá? Aquele ponto de uma calda de um pudim, por exemplo, né? Trazer uma referência mais popular. Enquanto estou fervendo aqui o caramelo, eu já posso pensar no maracujá do Sabayon. O ideal sempre é usar a fruta, né? Mas caso não tenha, vocês podem substituir pelo suco de maracujá de garrafa, né? O industrializado. Sabendo que essa é a melhor opção. Sempre que vocês conseguirem utilizar uma fruta fresca ou até mesmo a ervas, né, se fosse uma receita salgada, é a melhor opção, tá? Vou transferir para uma panela
esses maracujás, colocar um pouco de água para extrair só mesmo a polpa, né? Separar a polpa da semente. Sabayon é o seguinte, é uma emulsão, né? É muito utilizada realmente para sobremesa. Só que tem algumas pessoas que... Existem várias versões hoje, né? Com Sabayon. Na verdade, a receita original, ela surgiu na Itália, né? A receita original, ela é feita com vinho Marsala, um vinho típico da Itália, né? Um vinho de uvas brancas. A Su pode falar melhor depois sobre essa uva e esse tipo de vinho, tá? Mas também existem versões com espumante. E a nossa versão brasileira recebe o maracujá, né? Tanto o vinho Marsala quanto o espumante tem um teor de acidez. A acidez do Sabayon nosso hoje é o maracujá que vai nos trazer. Dá uma olhada aqui. O suco de maracujá me induz um pouco, né? Porque ele é amarelo, né? Então é muito semelhante já a um ponto de um caramelo com a temperatura de 165. Já está ligeiramente dourado. Nesse momento já posso colocar a banana, né? E finalizando a caramelização. Banana, a canela em pó. Como vocês estão percebendo, é uma receita super simples, né? Fica muito boa, tá? Bom, chocolate, banana e maracujá, eu acho que não tem muito como dar errado, né? E são insumos, assim, do nosso dia a dia, fácil de serem encontrados, né? Chefe, não tem um rum, posso substituir a bebida? Pode. Fica legal aqui também com um licor de laranja, por exemplo, né? Também gosto, às vezes faço com licor de laranja, fica bem bom. Vou dar uma provada para ver o teor de açúcar, né? Isso é importantíssimo, eu não posso também ter uma banana caramelizada muito ácida, senão vou complicar a vida da Suzana na harmonização. Acho que tá bem equilibrado aqui o teor de açúcar. Agora sim, ó, vou adicionar o rum. Eu quero uma calda espessa, né? Eu não quero muito líquida, porque senão vai dificultar a textura da nossa torta mousse. Vamos deixar secar um pouco aqui. Enquanto isso, eu vou extrair a polpa aqui do maracujá para o Sabayon. Vou adicionar um pouco de água, uns 50 ml, tá? Só para ajudar a soltar a polpa da semente. Dá uma mexida. Voltando aqui para as bananas, estão quase boas. Esse recheio aqui é bastante versátil, tá? Isso aqui eu poderia também pegar esse recheio aqui e colocar numa massa de crepe e obter uma outra sobremesa, né? Tá? Então é bastante versátil. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá bem cremosa. Vou dar uma esmagada aqui, ó. Vou colocar na geladeira aproximadamente 1 hora, né? Até estar super gelado. Vocês lembram da minha massa? Ó, se passaram 30 minutos. Agora já é o momento que eu posso assar essa massa. Então, pessoal, agora vamos lá. Eu preciso furar um pouquinho essa massa com um garfo, né? Para não criar bolhas. Depois vou colocar um papel manteiga sobre a massa e colocar uns grãos de feijão para fazer um peso, né? E por que colocar esse feijão para fazer peso? Realmente é mais uma segurança que eu vou ter que não vai se formar bolhas na minha massa, né? Tá? Então dou uma perfuradinha mais discreta, tá? Não preciso ir até o fim para não vazar o nosso recheio, bem que é um recheio mais sólido, mas o ideal é que não vaze.
Agora, vamos fazer o que chamamos de cartucho. Pego um papel manteiga. Poderia ter um papel alumínio também, tá? Caso vocês não tenham papel manteiga. Faço esse movimento, sobra essa parte aqui, né, de papel. Essa parte aqui eu corto. Ó, fica nesse formato de um triângulo, né? E aqui eu vou dobrando ao meio, ó. Pego essa ponta, dobro, vem ao meio, dobro mais uma vez. Eu vou dobrando até ficar super fininho, pontiagudo. Então fica com esse formato. Agora eu venho aqui, vou medir aqui na forma da massa sucrê. Coloco, a referência que eu vou buscar é aqui, 50% da massa, né? Metade da massa. Corto o excesso com a tesoura. Uau! Fica redondo. Coloco na minha massa. Dou uma arrumada aqui. E coloco o peso aqui. Feijão, poderia ser arroz também, tá? Ou um outro tipo de peso. Então, é isso, ó. Agora vamos assar. Forno 200 graus, por que 200 graus? Eu tenho aqui um forno, digamos um forno doméstico, né? Se fosse um forno profissional, 180. Essa massa ela vai ser assada por aproximadamente 30 minutos. Após 30 minutos, eu retiro o papel manteiga e avalio a umidade da massa. Ela precisa estar sequinha, tá? Pra não ficar crua. E aí eu tenho uma lista de vinhos não muito grande. Então, normalmente um vinho também que tenha um peso que acompanhe esse peso do chocolate. Um vinho que seja alcoólico, com bastante estrutura e complexo em aroma, por conta do aroma e do sabor do chocolate. Também tem uma doçura, né, que acompanha a doçura da sobremesa. Acredito que não vai ser muito doce, a gente não costuma aqui na escola fazer sobremesas extremamente açucaradas. Pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui no maracujá do Sabayon, ou Zabayone, né, como se pronuncia em italiano, né? Já está bom. Agora eu vou passar o mesmo, tem uma peneirinha para retirar as sementes do maracujá, com uma colher dar uma apertada para extrair toda a polpa. E vou colocar esse suco de maracujá na geladeira. Ele precisa entrar na minha receita frio, tá? Por quê? A gema, ela coagula a partir de 67 graus. Se eu entrar com esse suco de maracujá quente, vai talhar a gema. Então, por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. Agora, nosso próximo passo é fazermos o mousse de chocolate. Vou esperar essa água aquecer a uma temperatura em torno de 80 graus. O fundo do bowl não pode encostar na água, senão vai submeter o chocolate a uma temperatura excessiva. O ideal é que esse chocolate, a temperatura do chocolate não ultrapasse os 45 graus, tá? Então por isso que o que eu quero aqui é o vapor da água, não o contato da água com o fundo do bowl, tá? Vou colocar aqui, vou pegar
uma gema e uma clara que são separadas aqui na geladeira. Já vou colocar o meu chocolate aqui no bowl. É preferível que ele inicie realmente com a temperatura baixa, tá? Isso é uma temperatura muito alta. Vou adicionar o creme de leite. E vou esperar esse chocolate derreter aqui lentamente. Pessoal, então o chocolate, ó, só aqui avaliando, já está praticamente 100% derretido. Isso é bacana, temperatura boa, em torno de 45 graus, né? Não posso submeter o chocolate a temperatura excessiva, como eu falei para vocês. Temperatura da água, mais uma vez. Agora, dá uma secada aqui. Agora é o seguinte. Primeiro, deixar perder um pouco de temperatura, porque a gema, como eu já falei, coagula a 67 graus. Para não correr o risco de talhar, deixar perder um pouco de temperatura, tá? Uns 3 minutinhos. Enquanto isso, eu vou montar a clara em neve. Vamos fazer um pouco de barulho, né, agora? Faz parte do show da receita. Vou incorporar com o fouet, fazendo esse movimento de 8, porque assim eu consigo abranger toda a extremidade aqui do bowl. Esse é o teste, levanto o bowl e a clara não cai, então tá bem estável. Para perder um pouco de temperatura o chocolate. Agora eu adiciono as gemas ao chocolate, mexo para incorporar bem. E vamos adicionar agora a clara em neve. Eu costumo colocar 3 vezes. Ó, começo. Primeira vez, não precisa tomar tanto cuidado, tá? Só vou incorporar, isso vai me trazer leveza. Agora vamos lá, segunda parte. Agora já começo a tomar mais cuidado. Já incorporei bem. Agora eu vou colocar na geladeira por aproximadamente uns 5 minutos, tá? Pessoal, agora eu vou verificar como está a cocção da massa, né? Vai se passar os 30 minutos. Vamos dar uma verificada aqui. Nesse momento, retiro um pouco, levanto um pouco aqui o papel manteiga, dou uma olhada na umidade da massa. Já está sequinha, isso quer dizer que ela já está cozida. Vamos retirar o feijão. Eu posso colocar a banana caramelizada. Ó, ela ficou na geladeira, isso vai fazer com que eu ganhe em tempo, né, com a textura do mousse, né? O mousse permanece na geladeira para ficar um pouco mais frio e não comprometer a textura da nossa torta. Eu adoro o recheio, tá? Por isso que eu estou colocando bastante recheio, fica bem recheada, dá uma bela arrumada aqui. Então, por enquanto é isso. Vou dar uma olhada no meu mousse, como está a temperatura. Está numa temperatura
ok, né? Está frio. Agora eu vou colocar esse mousse sobre a banana. Vou dando uma organizada aqui com a colher, espalhando com a colher. E vou voltar com essa torta para a geladeira para gelar super bem esse mousse, né? Ele precisa ficar firme. Só em torno de uns 30 minutinhos, mas precisa estar com a geladeira com a temperatura em torno de 12 graus, tá? Para 30 minutos ser suficiente. Sabendo que o ideal seria fazer essa torta no dia anterior, tá? Para ela ficar na geladeira, ficar super gelada, não acelerar os processos. Agora posso dar uma ligeira espatulada aqui, só para deixar bem retinho aqui essa camada de mousse. É isso. E vamos voltar com a mesma para a geladeira até ficar firme esse mousse. E aí a receita original italiana, ela vai um vinho muito especial que se chama Marsala. O vinho Marsala, ele é um fortificado feito na Sicília. Ele tem até características semelhantes a outro fortificado muito conhecido no mundo, que é o vinho do Porto. Ele tem bastante estrutura, como todo vinho fortificado, ele é mais alcoólico. E especificamente o Marsala, ele tem essa nota de envelhecido, quase que uma oxidação assim bem evidente. E dá um sabor muito especial para esse creme que é o Zabaglione, ou em francês Zabaglione, né? Pessoal, enquanto a torta está gelando, né? Vamos finalizar aqui